O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quando perguntaram ao Mahatma Gandhi qual a relação que existe entre o corpo e a alma, ele respondeu: quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde aumenta, os amigos também. Enfim, o mundo está de bem com você. Porque o nosso exterior reflete o nosso interior. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita, uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo divulgar a doutrina espírita. Hoje nós temos a nossa convidada Jane Correia, trabalhadora espírita, professora, trabalhadora da nossa casa do Fraternal, né? Associação Espírita Fraternal, que aceitou gentilmente vir conversar conosco. Nós te agradecemos profundamente e deixamos a palavra com você para as suas colocações iniciais. Para mim também é um prazer enorme, né, estar aqui. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho sobre essa doutrina que é tão esclarecedora para nós e que nos faz a cada dia estudar mais e mais e acreditar em tudo aquilo que nós aprendemos. Que bom. Jane, o tema que nós vamos abordar hoje já foi abordado aqui algumas outras vezes, né? Tivemos a oportunidade de receber outros amigos, outros confrades que falaram sobre esse tema. No entanto, existem sempre colocações que podem ser incluídas, porque quando nós falamos sobre a morte, né, existe sempre algo mais a se dizer. E o que a gente percebe é que, às vezes, as pessoas têm vontade de perguntar sobre a morte, mas, ao mesmo tempo, têm medo. Não é? É um assunto que interessa e que, ao mesmo tempo, amedronta. E a gente sempre está postergando para o dia seguinte, né? E o tema sugerido foi a percepção da doutrina espírita quanto ao depois da morte. O que acontece depois da morte, né? Então, nós perguntamos para você o seguinte: como é que nós podemos falar da morte ou do desencarne, né? O que nós podemos abordar sobre isso, já que é um assunto que, mesmo para nós que somos espíritas, às vezes a gente tenta deixar de lado ou adiar. Amanhã nós falamos sobre isso, né? O que é interessante é o seguinte, que muitas vezes você vê, né, espíritas que falam assim: nossa, eu tenho medo da morte. Aí você pensa: meu Deus, você é espírita, como é que você tem medo da morte, né? A gente estuda tanto sobre isso. E por ser também a doutrina, uma doutrina que nos esclarece muito bem, né? Sobre, principalmente, a nossa caminhada, tanto a terrena quanto aquela que ocorre após o nosso desencarne. E a gente pensa assim: o que é a morte? Né? A morte, se você pegar no sentido mais literal da palavra, ela significa o falecimento, né? O óbito, o passamento. E no caso de nós espíritas, nós a caracterizamos como sendo a morte, mas a morte também o que é? É a finalização daquela vitalidade do corpo físico. Né? Isso caracteriza o fim da vida, mas o fim da vida corporal. Sim. E realmente existe essa questão de você ter esse receio, como aquilo que você não conhece. E muitas vezes, como você mesmo falou, as pessoas têm um certo receio de perguntar, com medo do que vai ouvir. Aí eu até lembro de uma história que
eu li há pouco tempo. A história era a seguinte, ela serve perfeitamente para ilustrar essa questão do que é a morte, né? Um viajante vinha por uma estrada à noite, uma estrada bem erma, né, escura. Naquele dia, o céu não estava ajudando em nada, ou seja, estava as estrelas apagadas, a lua encoberta pelas nuvens, estava tudo muito escuro. E havia uma história de que algumas vezes haviam assaltos nessa estrada. E à medida que ele ia andando, ele escutava alguma coisa atrás dele. E ele, preocupado, começou a apertar o passo. Olhava para trás, não conseguia ver nada, porque é tudo muito escuro. E ele continuava andando rápido, e à medida que ele andava rápido, quem vinha atrás também acelerava. Ele começou a correr, e quem vinha atrás corria também. E ele se desesperou cada vez mais. Aí, quando ele passou perto de um poste, logo depois que ele passou, ele olhou para trás para ver o que tinha. E, de repente, depois que ele viu, ele acalmou. Aquele medo todo sumiu. Por quê? O que estava atrás dele? Ele descobriu que nada mais era do que um burro que andava por aquela estrada, que andava com os andarilhos dela. Mas, à noite, sem saber o que era realmente, ele ficou com medo. Mas, quando viu o que era, ele acalmou, serenou. E se nós reportarmos essa história para a questão da morte, para muitos, a morte é algo que você não sabe. E principalmente em cima das crenças que a gente tem. Você não sabe o que é. Ou você tem um receio do que acontece depois. E a gente pode retratar, por exemplo, que aquele poste, aquela luz, pode ser comparado ao próprio Espiritismo, que nos clareia, que nos esclarece sobre o que é isso, o que é essa passagem, que nos dá o conforto de saber que, dependendo da caminhada que nós temos aqui nesse processo encarnatório que nós estamos, o que vem depois do nosso desencarne pode ser algo muito tranquilo. Então, o Espiritismo, ele nos esclarece, nos dá a possibilidade de saber o que é. Aí fica claro para a gente, né? Saber e ter paz no coração na hora de chegar o nosso momento, né? De fazer essa passagem. E aí eu até lembro dos livros da doutrina, o Pentateuco Espírita, por exemplo, que nos dá muitas informações sobre, né, essa nossa trajetória aqui, em outro plano, e principalmente o livro O Céu e o Inferno, que nos esclarece muito sobre esses medos que a gente tem, principalmente por, muitas vezes, uma cultura que nós temos de ter o receio do que é o céu e do que é o inferno, né? Que ou você vai ao céu ou você vai para o inferno, quando, na verdade, né, o céu e o inferno é um estado de consciência. E o livro O Céu e o Inferno, ele nos esclarece muito sobre isso. Porque a ideia que nós temos cristalizada, vamos dizer assim, né, na cabeça de muitas pessoas, que nos foi passado durante muito tempo, é exatamente essa, de que existiriam lugares fixos, né? E a doutrina espírita vem esclarecer uma coisa totalmente diferente, né? Que você não deve se preocupar com esse momento, com essa passagem, mas a maneira como você vive aqui, né? Porque tudo será uma consequência daquilo que você está vivendo no momento atual, né? E essa informação do céu e inferno, você teria mais alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que você leu, que você absorveu sobre esse assunto? Esse livro, especificamente, eu acho ele muito importante nesse sentido de nós entendermos, né, o que é essa passagem por essa nossa trajetória encarnatória e o que é o momento do desencarne. Porque ele é um livro que é interessante, porque ele nos esclarece muito. Eu lembro que a primeira vez que eu estudei esse livro, O Céu e o Inferno, duas orientadoras do grupo que eu estudava, no outro local que eu estava,
ela falava o seguinte, que as pessoas tinham certo receio de estudar o céu e o inferno, tinham medo de estudar o céu e o inferno. Mas que, na verdade, naquele momento ali, o que nós iríamos estudar, o que nós iríamos aprender era a morrer bem. E essa frase, ela ficou marcada para mim como muito forte, muito interessante, e realmente, ao final, né, daquele ano, passar o ano inteiro estudando o céu e o inferno, fazendo a leitura, o estudo bem sistematizado dele, foi exatamente isso que eu percebi, de entender o que é essa passagem, de entender o que é esta morte, de uma certa maneira. E não só no aspecto pessoal, mas também no aspecto familiar e daqueles que estão perto de nós, tentando fazer entender quando ocorre a passagem de alguns deles. E tem um dos capítulos que é muito interessante no Céu e o Inferno, logo o primeiro capítulo, que fala sobre o porvir e o nada, né? Que vai nos esclarecer, né? Dentro daquilo que você está preparado, né? Daquilo que você caminha dentro dessa trajetória, daquilo que você entende como sendo uma formação religiosa, se existe realmente o porvir ou nada. Né? Então, depende muito de como você encara tudo isso. E no próprio livro, a primeira pergunta que tem nesse capítulo, que é o primeiro capítulo do Céu e Inferno, é justamente perguntando sobre o que será de nós quando nós sairmos daqui. Permaneceremos sendo a mesma coisa ou nada seremos? Né? Existe algo depois, né, desta vida ou nada haverá? Então, a primeira pergunta que Kardec coloca no livro Céu e Inferno é justamente essa, de tentar esclarecer o que existe depois. E aí, esse livro, o Céu e Inferno, ele é um livro muito interessante. Quem não leu, se tiver oportunidade... É uma sugestão de leitura. É uma sugestão de leitura. Que o faça, porque ele tem, além de nos esclarecer o que é céu, o que é inferno, o que é o porvir e o nada, o que é a morte e a vida, ele tem muitos casos, né? O relato de vários espíritos que estão no plano espiritual, vivendo em diferentes situações, espíritos felizes, espíritos em situação medianas, espíritos suicidas, espíritos sofredores, espíritos endurecidos. Sim. Então, são muitas das coisas que são relatadas nessas passagens, elas podem se assemelhar àquilo que nós vivemos aqui. Sim. Qualquer um de nós. E o momento da gente poder dar uma virada, né, e dizer assim, eu posso mudar, ou seja, eu posso estar mais preparado para um segundo momento. Sim. E tem um relato ainda do Kardec, nesse primeiro capítulo, que ele coloca um exemplo de um jovem que foi diagnosticado com uma doença gravíssima, que teria um tempo de vida entre 8 dias e 2 anos, não podia se precisar, e isso foi colocado para esse jovem, como poderia ter sido colocado para qualquer um, né, em diferentes idades. E aí ele fala de 2 situações que poderiam ocorrer. O primeiro jovem, ao saber disso, ele resolve largar os estudos, fazer tudo que vem na cabeça, né? Aproveitar a vida do jeito que ele achava que tinha que aproveitar, e ao ser perguntado, por que você está fazendo isso? Quando terminar tudo aqui, daqui a pouco eu vou morrer, então tem que aproveitar tudo nesse momento. E um segundo exemplo que ele coloca é que se esse jovem fosse espírita, como agiria esse jovem se fosse espírita? Ele encararia esse processo que ele estaria passando como um processo natural e que ele deveria aproveitar, na verdade, o tempo que lhe restasse fazendo coisas que fossem proveitosas para a sua vida, porque ele sabia que aquela roupagem, né, física que ele tinha era uma coisa emprestada naquele momento, naquela encarnação, mas que a vida dele mesmo, a continuação da vida dele,
dependeria daquilo que ele fizesse aqui. Sim. E aí a gente retrata isso também, da importância da formação que a gente tem, desde dos nossos filhos, quando são pequenos, né? Quando os evangelizamos dentro Você pode dos assistir aos preceitos religiosos, principalmente nós, no caso da doutrina espírita, preparando eles para aquilo, né? Independente de quando estiver determinado, definido que eles vão partir. Além da aceitação, como você bem esclareceu, a aceitação de que todos nós somos findáveis, né? Então, quando nós preparamos os nossos filhos e quando nós nos preparamos para isso, nós experimentamos uma outra sensação, uma sensação de paz, uma sensação de dever cumprido com relação às outras pessoas também, né? E como a gente nunca sabe qual será o nosso momento, então nós tentamos aproveitar ao máximo, né, dessa existência terrena em coisas proveitosas, Exatamente. em coisas que possam nos ajudar nesse transpasse, né, desta vida para a vida futura, e para que possamos continuar a nossa caminhada do lado de lá melhores do que estivemos aqui, né? Muito interessante. Esse livro é muito importante, ele faz parte da codificação, né? Normalmente a gente usa para estudos na casa espírita e é muito esclarecedor, é muito importante. E o que é interessante se nós pegarmos os livros de André Luiz, também, né? E que ele retrata toda essa questão do pós-morte, né? Trazendo tudo isso para um momento atual e em situações da vida cotidiana de qualquer um de nós, eles se assemelham muito nessa questão. Sim. Né? Então, principalmente o Obreiros da Vida Eterna, onde existem muitos relatos, ele fala muito sobre isso, né? É muito importante também. Agora, Jane, existe uma questão muito importante que permeia os nossos pensamentos e que se refere ao que nós queremos acreditar sobre esse assunto, né? Nós somos sabedores daquilo que vai nos acontecer depois? Volta até aquela questão, né, do espírita que não acredita, né, muitas vezes, que tem receio. Por que nós temos que ter receio? Muitas vezes, quanto mais a gente estuda, né, mais a gente percebe que não sabia, né? E em alguns casos nos preocupa aquilo que fizemos. No entanto, eu vejo assim que nós temos que ter consciência tranquila de que estamos fazendo a coisa certa para sermos merecedores do que vem, né, lá na frente. Então, nós sabemos realmente o que vai acontecer? Não, né? Mas nós temos que nos preparar para isso. Tudo aquilo, você mesmo já citou, tudo aquilo que nós fazemos aqui, a forma como nós encaminhamos essa nossa trajetória, essa nossa oportunidade de estar aqui, e isso a gente tem que valorizar muito, essa oportunidade de poder estar nesse momento, né, fazendo bem, sendo cada vez melhor, se instruindo mais, é justamente para podermos ser espíritos, né, melhores, e quando retornarmos à pátria espiritual, podermos ter a noção de que realmente fomos merecedores daquilo que fizemos aqui. Ou seja, passamos por aqui fazendo coisas boas para as pessoas, nos crescendo enquanto espíritos em evolução, porque é isso que o Pai quer de nós, né? Ele não quer que nós estacionemos, Ele quer que nós estejamos preparados para sermos cada vez melhores, e ao retornarmos, percebemos o seguinte, que, nossa, eu fiz isso e talvez até um pouco mais. Talvez não, né? A gente sempre se questiona assim, não, acho que eu não fiz o suficiente. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. Mas talvez não seja ainda esse momento, mas tenhamos pelo menos a certeza e possamos refletir. Aquela noite que a gente chega na nossa cama, encosta, nós vamos fazer a nossa prece e pensamos assim, o que eu fiz de bom hoje?
né? Espero que... Vamos refletir o que eu fiz hoje. Se eu não fiz nada de mal a ninguém, se eu não cometi os erros que eu já havia cometido, eu tenho que estar com a consciência tranquila. Então, na verdade, a gente não tem noção realmente do que nós estamos esperando lá na frente, mas pensamos que devemos fazer o melhor. Com certeza. O que nos esclarece o Espiritismo sobre o momento do desencarne? Ou seja, o que vamos encontrar do outro lado? Esse é o grande porém, né? Eu assisti uma palestra outro dia, que por acaso foi você quem proferiu lá no estudo, lá no Fraternal, que você dizia o seguinte, perguntaram para Chico se ele tinha medo da morte. E você disse, não, eu tenho vergonha. Não tenho vergonha, né? exatamente. Eu falei, meu Deus, se Chico tinha vergonha, imagina. Mas, e o Espiritismo, ele nos esclarece isso, né? O que acontece com a gente depois da morte. No livro O que é o Espiritismo, no item 144, essa pergunta é feita. Como acontece esse desencarne? Ele é lento, ele é gradual, né? E a informação que nós temos da literatura é justamente que esse desencarne, ele se processa de forma variável, né? Ou seja, ele se processa de acordo com o nível de evolução que cada um tem, com o nível de densidade que cada espírito tem. Ou seja, tendo sido você um pouco melhor, né, ou não, o teu desencarne vai ter uma proporção direta com a questão da materialidade, né? Com a questão de você estar preso demais às coisas terrenas. Então, existe essa questão. E é interessante o seguinte, porque quanto mais materialistas, né, nós somos, quanto mais presos às questões do poder, do ter e não do ser, nós vamos demorar mais tempo, conforme nós já vimos muito, que esse desencarne ocorra, ou seja, esse desprendimento, né, que você tem daquilo que é matéria e se torne, né, a sua alma vá para o mundo espiritual e a partir daí se torne o espírito integrado àquele todo. Então, o Espiritismo nos esclarece nesse sentido. Então, depende muito de cada um, o momento que ele passa, a preparação que ele fez para esse momento de desencarne dele. Então, o Espiritismo, ele nos dá esse conforto, né? No caso, para nós, porque a tendência é que a gente caminhe no bem. Né? Agora, os que não processaram dessa mesma forma, tem que ter preocupação. Não sei se seria preocupação a palavra certa, mas a oportunidade de mudar para que possa ter essa passagem muito mais tranquila. Né? Mesmo que a pessoa não seja espírita, né? Mas quando ela entende que essa vida, seja qual for a religião que ela professe, ela entenda que essa vida é uma oportunidade muito grande e que ela tem que aproveitar todos os momentos para crescer, né? Em todos os sentidos, crescer no amor, crescer na compreensão e na convivência com aqueles que estão ao seu lado, e que a morte é uma situação pela qual todos nós vamos ter que passar. Então, ninguém, posso adiar. Não, o nosso momento está marcado, nós temos a passagem. Nós não sabemos qual será o nosso voo, né? Mas nós temos a passagem. Falta fazer o check-in. Mas, então, se a pessoa vive de uma maneira tranquila, ela se prepara para esse momento do desencarne, né? Agora, como você disse, essas pessoas que são muito apegadas, mesmo a família, né? Que não querem deixar, que não querem, tem medo que as pessoas não saibam viver sozinhas e se esquecem que cada um de nós é um mundo, não é? É um mundo à parte. Nós fomos criados por Deus para construirmos o nosso destino. Então, cada um de nós está construindo. Então, você não é dona do destino dos seus filhos, né? Nossos pais não são donos do nosso destino. Eles podem nos ajudar, mas nós temos que caminhar sozinhos. E o que é muito interessante também
é que você entendendo isso, né, você os prepara para isso. Sim. E ao mesmo tempo, mesmo que você tenha o desligamento de um ser muito próximo seu, e se você tem certeza que aquela pessoa era uma pessoa boa, né, que não tinha maldade no coração, que era tranquila, embora muito apegada à família muitas vezes, mas você tem um certo... E aí o Espiritismo é muito consolador, né, para a gente nesse sentido. Você tem uma paz no coração em saber que ao chegar no plano espiritual, a recepção dessa pessoa e aquilo que está reservado para ela é algo de muito bom, né? É algo assim que te reconforta e você sente o desligamento, né? Você sente o distanciamento, mas sabe que daqui a um tempo vocês vão estar juntos, nós estaremos todos lá, né? E certamente sendo aguardado por eles. Isso, né? Muito bom. Jane, nós vamos pedir licença para você, vamos fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Aquele que faz alarde de suas virtudes não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o pior vício, o orgulho. Amigos da TV Zoom, estamos de volta hoje com o nosso bate-papo com a nossa amiga Jane Correia, falando desse assunto tão importante, que é a percepção da doutrina espírita quanto ao depois da morte. Então, Jane, nós falávamos sobre o que vamos encontrar. Estamos para você. Após esse momento, a nossa alma tem a percepção do que está acontecendo ou do que aconteceu? Aí a própria literatura também nos esclarece sobre isso, né? Depende muito, né, de como foi a morte, né, o momento da morte desse ser, do nível de evolução que essa pessoa esteja naquele momento, para ela conseguir entender o que aconteceu. E aí eu volto ao livro Céu e Inferno, quando alguns espíritos que relatam, né, que estão há muitos anos, né, no plano espiritual, sem nem entender ainda que morreram. Sim. Porque apegados, né, às coisas terrenas, apegados às pessoas, né, por não acreditarem, por não terem uma preparação em acreditar que existe a vida após a morte, né, após a morte física, que essa vida continua. Então, muitas vezes, essa consciência ela pode durar muito tempo. Até o processo de desligamento, ele demora mais tempo em função disso mesmo, dessa crença de não ter consciência de que já morreu, né? Os relatos colocam isso muito claro. Às vezes a pessoa está do outro lado, o espírito já está do outro lado e não entende que ele já fez a passagem, né? E ele precisa estar sendo esclarecido nas mesas mediúnicas, né? Nas reuniões doutrinárias, né? Quando são levados do plano espiritual para assistir, para poder entender que o momento dele é outro. Então, esse nível de consciência, se temos ou não consciência do que já aconteceu,
é muito dependente desse processo evolutivo que nós estamos. Então, é muito variável, né? Depende muito de quem e como aconteceu a morte. Muitas vezes, quando a morte é abrupta demais, é violenta, né? De forma inesperada, e dependente também daqueles que ficaram aqui, que nos prendem com o pensamento, com a paixão, com a saudade, com o rancor, né? O espírito tem mais dificuldade de perceber que isso aconteceu. Ao contrário, quando ele está preparado para fazer, para esse momento, para fazer essa passagem, é tudo mais tranquilo, né? Os nossos próprios entes queridos que caminharam conosco, os nossos antepassados, eles nos esperam do outro lado, que também é uma dúvida grande que existe. Existe alguém do outro lado esperando por nós? Quem vai estar do outro lado esperando por nós? Os nossos entes queridos, né? O próprio Livro dos Espíritos, nas questões 289 e 290, ele vem falando que quando chegamos do outro lado, aqueles que nos antecederam estarão lá nos esperando, de acordo com o merecimento que nós temos, com esse processo pelo qual nós estamos passando. Eles vão nos receber como se nós estivéssemos voltando de uma viagem. Estou voltando de uma viagem, né? E eles vão lá nos receber para saber se a viagem foi tranquila, se foi tudo bem, foi proveitosa, se foi proveitosa, se não foi. Então, naquele momento, agora, se não caminhamos dentro dos preceitos, né, do Evangelho, da lei de amor, de justiça e caridade que Jesus nos trouxe, aquilo que o Pai deixou como herança para nós, que é justamente o caminho no bem, talvez aqueles que estejam nos esperando do outro, né, nesse plano espiritual, estejam numa mesma faixa vibracional, um pouco mais baixa, porque não conseguimos evoluir e crescer, né? Então, esse despertar, esse nível de consciência depende muito de como foi o nosso processo aqui. Então, aí gostaria de fazer uma colocação. É errada, então, a nossa posição quando quando uma pessoa desencarna de uma forma, de repente, ou por um acidente vascular, ou por um infarto, a gente diz, que bom, não sofreu, não é? E, às vezes, não é bem por aí, né, Jane? Porque, às vezes, o sofrimento, a doença, faz com que aquela criatura tenha tempo de repensar toda a sua trajetória, né? E de solucionar, às vezes, questões entre famílias, né? Tempo do perdão. Exatamente, de perdoar e se preparar. Então, existe um desligamento, e André Luiz nos fala muito isso nas suas obras, né? Nesse desligamento que vai acontecendo quando a pessoa está enferma durante muito tempo. Então, ela acaba, o desencarne acontece de uma forma mais tranquila, né? Porque ela vai aos pouquinhos se desligando. Porque uma coisa é a morte, outra coisa é o desencarne, né? Ele se desligar daquele corpo físico. E, às vezes, num acidente ou numa morte assim, rápida, a pessoa não se dá conta e se sente vivos. E a gente tem relatos, né, desses que vêm nas nossas reuniões e nos falam, mas eu estou vivo, eu me sinto vivo, né? E não percebeu ainda que ele já está do outro lado, né? Então, como Deus é muito justo, né? Nós temos que entender isso. Às vezes a gente fica muito preocupada com uma pessoa da nossa família que está passando por um processo de enfermidade que se prolonga, se arrasta pelo tempo, né? E nos esquecemos que a providência divina faz com que aquilo aconteça justamente para aquela pessoa ter tempo. E nós também, né? Às vezes nós é que precisamos daquele tempo para cuidar daquela pessoa. E existe uma outra questão também interessante nessa preparação para, né? E principalmente os que estão com uma idade mais avançada falam assim, meu Deus, o que eu ainda estou fazendo aqui? Por que Deus ainda não me levou? É isso. Na verdade, porque você fez um planejamento, né? Lá no processo de reencarnação, quando você estava projetando a tua reencarnação lá no departamento reencarnatório, vamos dizer assim,
em que seria assim, porque existiam algumas coisas que precisavam ser resolvidas. E à medida em que elas não foram resolvidas ainda, você não pode ir. Exatamente. Né? Você ainda vai ficar aqui um tempo, não adianta pedir, porque existe um tempo exato para cada um de nós. Seja ele prematuro ou seja ele muito longo. Quer dizer, nós realmente não sabemos. Né? Nós planejamos isso. Quando retornarmos, vamos ter a perfeita noção que isso aconteceu. Isso. Tomar consciência do que nós nos propusemos a fazer agora, fizemos ou não, mas teremos uma outra oportunidade. Sim. Isso é que é muito interessante. Muito interessante. Mas que também é interessante que não deixemos para a próxima encarnação aquilo que a gente pode fazer agora. Isso aí. Não é? Então, e depois de tomar a consciência, no que se transforma a alma? À medida que você desencarna, né, alguns levam menos, outros mais tempo, e a gente já tem conhecimento que uns se desprendem rapidamente, sim, como você mesmo, né, citou, às vezes o desprendimento vai acontecendo ainda em vida, né, e outros muito depois. E à medida que você chega do outro lado, você vai para o outro plano espiritual, você passa a ser, e que você tomou consciência que você está do outro lado, você passa a ser um espírito que é chamado um espírito errante. Se você não for já um espírito puro, porque sim, de repente nós estamos aqui, não temos noção, mas podemos ser um espírito puro. Chegar lá do outro lado, você já vai para um plano muito mais elevado. Mas enquanto você, enquanto espírito, nesse processo evolutivo, ainda não chegou ao patamar do espírito puro, você é um espírito errante, ou seja, você vai ficar aguardando no plano espiritual uma nova encarnação. E você fica deitadinho numa rede, né, ou numa nuvem, como o pessoal costuma brincar, escutando harpa. Não, você fica lá se preparando para uma nova encarnação. De que maneira? Você é levado para uma colônia espiritual, você é levado para um local de refazimento, dependendo da forma como você, né, chegou a esse plano espiritual. Você toma consciência realmente do que você ainda precisa evoluir. Sim. E quando a oportunidade surgir, você reencarna para poder continuar daquele ponto que você parou. Ou, né, se você conseguiu alcançar todas aquelas metas daquela reencarnação, agora vem as outras que tinham ficado para trás, mas que precisam ser trabalhados também para você poder chegar a um outro plano. Então, você é um espírito errante, sim, porque você vai ser preparado para uma nova encarnação. E aí, Kardec até pergunta aos espíritos, no livro dos espíritos, se, como espírito errante, você aprende mais no plano espiritual. E os espíritos respondem a Kardec o seguinte, que você aprende muito no plano espiritual, mas, na verdade, você cresce enquanto espírito quando você está encarnado. Sim. Porque é onde você vai ser colocado à prova, né? E tentar realmente cumprir aquilo que você havia se comprometido no mundo espiritual, exatamente. Muito interessante, né? Muito interessante. Como isso esclarece a gente. Nossa, né? bem fácil. E se tratando de espírito errante, teria ele total controle do seu proceder a partir do que vivenciou e aprendeu? Total não. Não, porque ele não pode fazer também o que quiser. O próprio livro dos Espíritos fala, existem espíritos errantes que não querem voltar. Sim. Né? Sim. Eles não querem reencarnar novamente, porque eles têm receio de falhar, como já falharam em outras encarnações. Sim. Então fica preso, quer ficar lá no mundo espiritual. Isso não é permitido. Sim. Então, o fato de você ter total controle daquilo, né, que você poderia ou não fazer, não é bem assim. Nesses casos, muitas vezes, existe aquela encarnação que ela é compulsória. Compulsória. Ou seja, o espírito tem que reencarnar, sim, porque ele precisa
daquele processo num determinado mundo, né? Para poder crescer novamente. Passar por algumas provações ou expiações para poder, então, provar que ele aprendeu. E aí são as nossas intuições, né? As vozes que nos falam que a gente muitas vezes não escuta, que vai fazer com que a gente realmente tenha esse caminho evolutivo sendo cumprido assim com maestria, vamos dizer assim, que seria ótimo, né? Mas... Nós tivemos aqui um convidado que falou sobre as provas e as expiações, né? A diferença entre a prova e a expiação. Então, o que ele nos informou foi o seguinte: as provas, normalmente, nós escolhemos, né? As provas que nós desejamos passar. Então, de repente, uma enfermidade, uma situação de riqueza ou pobreza, tal. E as expiações são aquelas provas, entre aspas, que nós temos que passar. Então, nós sabemos quando é uma prova porque a pessoa é resignada. Né? Embora diante de um sofrimento, de uma mutilação, ela é resignada. E a expiação, normalmente as pessoas são mais assim, resistentes àquilo e não aceitam, né? Reclamam muito da vida, porque tudo acontece comigo. E não entendem que aquele momento é um momento precioso, né? Que foi permitido a elas para, como você mesmo disse, resgatar aquilo que não foi feito direito ou que não foi feito mesmo numa encarnação passada e que ela tem o dever nesse momento, de repetir. O que a gente, muitas vezes, essa questão de você ver algumas pessoas e você fala assim, nossa, que exemplo, né? Que exemplo de resignação. Se doou completamente ao outro, né? Ou aos outros, sem reclamar em momento algum. Pensa que é um espírito que está conseguindo cumprir aquilo, né, que ele aprendeu lá no plano espiritual. Sim. Embora fosse, de repente, uma expiação, mas conseguiu resignadamente ser um exemplo para muitas pessoas. E isso é meritório. Quando você, depois que você desencarna, você vai perceber o quanto, né, você foi merecedor. Sim. Né? E muitas coisas, às vezes, que nós temos que passar e que conseguimos passar de uma forma muito suave, com muita humildade, digamos assim, isso faz com que isso seja um mérito para esse espírito e ele consiga até uma moratória, né, das próprias expiações que ele deveria passar, porque mostra o quanto ele realmente cresceu. E isso, quando você chega no plano espiritual, após, né, o teu desencarne, a gente tem uma noção muito maior. E uma grande preocupação, inclusive no livro Céu e Inferno, que Kardec fala sobre tudo aquilo que fizemos aqui, que aprendemos na questão do porvir e do nada, que ele quer que firma a questão do nada, tudo que eu aprendi não vai valer de nada, não é? Vai ficar por aí, não. Tudo aquilo que você aprendeu... É cumulativo, né? Fica com você. Né? Agora, o que foi de ruim, isso vai ser descartado e te dá, novamente, a oportunidade de fazer diferente num outro momento. Né? Então, a gente tem que entender isso. Agora, não é também achar que podemos fazer o errado, porque teremos essa outra oportunidade, não. É ter a noção de que o bem é que tem que ser feito, né? Isso é fundamental. Em se tratando de espírito errante, nós já perguntamos isso para você, o que fazer, então, para morrer bem? Viver para morrer bem, né? Uma frase que eu também já ouvi. Bem viver para morrer bem. Mas o que a gente tem que fazer para morrer bem? É viver em função do Evangelho de Jesus. Se nós utilizarmos os ensinamentos que Jesus nos deixou, com a sua lei de amor, né? A noção de justiça e de caridade, nós não temos como fazer diferente, como errar, né?
como descumprir aquilo a que nós viemos nesse mundo. Então, é ser o homem caridoso, né? É ser o amigo, é ser o complacente, o resignado naquilo que nós podemos ser. Se nós colocarmos em prática o Evangelho de Jesus, se nós vivermos dentro desses preceitos, nós podemos ter certeza que nós vamos morrer bem, né? Viver bem para morrer bem. É isso que nós viemos fazer aqui, nada diferente disso, né? O grande problema é que nós, muitas vezes, demoramos a ter noção. Muitas vezes, quando temos essa noção, questionamos demais, né? Será que é isso mesmo? Ainda temos muitas dúvidas, mas é o processo evolutivo de cada um. Cada um de nós tem o seu momento. Muitas vezes fala assim, puxa vida, eu podia ter começado a estudar um pouco mais de espiritismo mais cedo na minha vida. Teria sido muito melhor. Hoje eu entendo muito melhor, poderia ter feito muitas coisas diferentes. Poderia. Mas era o momento. O teu momento é aquele momento ali. Sim. Né? Enquanto espírito que está caminhando na direção dessa purificação que nós esperamos que todos nós sejamos. Já tivemos várias oportunidades, estamos tendo outra. E por que desperdiçá-la? Não podemos desperdiçar. O momento é esse, o momento é agora. A única certeza que nós temos é que nós estamos num processo transitório, chegará um momento que nós vamos partir daqui para o plano espiritual, mas façamos disso aqui, né? Dessa passagem, um momento melhor de todas as nossas encarnações, porque agora nós sabemos, né, para que viemos. Né? Quem somos, para onde viemos. E tem um outro detalhe, a quem mais se der, mais se cobrará. Então, se nós temos noção disso, por que fazer diferente? Não é? Que bom. Jane, foi um prazer muito grande tê-la conosco. Obrigada. Nós deixamos uns minutinhos para suas considerações finais. Você pode complementar o que você disse. Bom, prazer enorme também, Nancy, estar aqui com você, com vocês, né? Podendo falar um pouco, né, das questões da doutrina espírita que hoje me encantam assim demais, né? Não sou espírita desde criancinha, né? Mas passei a estudar a doutrina e falo que é muito esclarecedor e muito confortador e nos faz entender e ajudar também muito aqueles que estão perto de nós. Então, eu agradeço muito e espero que tenha deixado um pouco menos de receio nos nossos amigos, né, nesse momento da passagem. Ainda é tempo. Amigos da TV Zoom, nós agradecemos profundamente a nossa irmã Jane por ter trazido esse assunto tão importante, tão relevante para essa nossa conversa de hoje. E vamos pedir a Deus que nos dê uma semana de muita paz, mas, acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.